Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O Senado aprovou o projeto que regula a produção, o uso e a comercialização dos bioinsumos na agropecuária. Agora o texto segue para a sanção presidencial. Essa semana, o projeto de lei dos bioinsumos deu mais um passo importante com a aprovação dos senadores. O projeto regulamenta a produção, o uso e a comercialização deles na agropecuária, na produção de peixes e no plantio de florestas. O texto define bioinsumos como produtos, processos ou tecnologias de origem animal, vegetal ou microbiana usados para combater pragas ou melhorar a produtividade. A medida pretende estabelecer regras claras para a produção, tratamento e classificação dos bioinsumos no Brasil, uma vez que até o momento essa área não tem regulamentação específica. O texto segue agora para a sanção presidencial. Representantes do setor comentaram a aprovação. O projeto de lei aprovado, ele garante a continuidade da produção de bioinsumos para uso próprio sem a necessidade de registro e, assim, agricultores e indústrias adquirem a segurança jurídica que lhes faltava até o momento. Efetivamente, foi uma votação excelente e o texto do projeto aprovado é ótimo e dispensa qualquer tipo de veto. Será um desafio, porque o Brasil será o pioneiro nesse sentido, em estabelecer um marco legal específico para os produtos biológicos, baseados em soluções da natureza. Em outros países, como na Europa, Estados Unidos, os produtos biológicos também seguiam a mesma legislação de defensivos e de fertilizantes. Então, nós, como Brasil, nós vamos estar despontando essa inovação na regulamentação. Os preços do café arábica seguem subindo. A oferta restrita explica a alta no mercado. A média mensal do café arábica tipo 6 em novembro foi de R$ 1.774,67 a saca de 60 quilos, a mais alta desde fevereiro de 1998. Um acúmulo expressivo de 37,55%, cerca de R$ 527,70 a saca. Levantamento mostra que o indicador CPEA-Exalc vem operando acima dos R$ 2.000 a saca desde o dia 26 de novembro. No encerramento do mês, a saca chegou a R$ 2.098,06, o maior valor diário real desde 9 de junho de 1997. A forte valorização está relacionada, sobretudo, à baixa oferta no spot nacional, tanto de arábica como de robusta, e à expectativa de menor colheita do grão no Vietnã. O arroz em casca no Rio Grande do Sul apresentou queda de quase 14% em novembro. A saca de 50 quilos encerrou o mês de novembro a R$ 102,23. A média mensal de R$ 111 a saca ficou 6,39% menor que a de outubro e quase 2% inferior à de novembro de 2023. Pesquisadores do CPEA explicam que o movimento de baixa é considerado atípico para este período de entre-safra, quando a menor disponibilidade de cereais, historicamente, sustenta os valores. Segundo o Centro de Pesquisas, a comercialização envolvendo arroz em casca no mercado spot do Rio Grande do Sul continua lenta. Os produtores têm resistido aos preços oferecidos pelas indústrias, apostando em recuperação nas próximas semanas. Já a demanda está limitada, com compradores locais mostrando interesse em adquirir o produto com ofertas mais baixas e com prazos de pagamento mais longos. O mercado de grãos ficou aquecido no país. A produção estimada de soja da safra 2024-2025 deve ultrapassar 166 milhões de toneladas. Os produtores estão otimistas com o crescimento previsto da colheita de soja. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o aumento será de 12% em relação à safra anterior.
Os números consolidam o Brasil como o principal exportador de soja do mundo, responsável por 42% da produção no planeta. Reconhecida como a maior feira multissetorial do Brasil, a FenaSoja desempenha um papel estratégico, estimulando negócios, pesquisa e inovação, além de consolidar o Rio Grande do Sul como referência no agronegócio. Essa soja que leva a cadeia toda do agro, da ciência, pesquisa, genética, maquinário agrícola, não só para a cultura da soja, para todas as outras culturas do agro. A 24ª FenaSoja marca os 100 anos do plantio do grão no Brasil, que durante este período enfrentou drásticas mudanças climáticas. Por isso, práticas de cultivo e novas espécies de plantas mais resistentes estão sendo estudadas. Existem agora a tecnologia da edição de plantas, da edição do DNA. Você manipula o DNA e introduz características, que facilitem com que a planta suporte um pouco mais, por exemplo, a falta de água. As novidades atraem visitantes de todo o país. Nós fazemos parte do Matopiba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então, a região que está impulsionando muito para o lado de agricultura e principalmente a soja. A FenaSoja reúne mais de 600 expositores das mais variadas áreas do agronegócio. 300 mil pessoas são esperadas na feira, que vai até o dia 8 de dezembro. Você sabia que o nacionalmente conhecido feijão carioca não tem nada a ver com o Rio de Janeiro e nasceu no interior de São Paulo? Nós vamos contar essa história para você agora. O feijão carioca está presente na mesa de milhares de brasileiros diariamente. É a variedade mais consumida no Brasil e faz muito sucesso também em outros países, como Colômbia, México, China e Espanha. Sucesso que o Valdemir não poderia imaginar na década de 1960, quando descobriu a variedade. A gente fica orgulhoso de ter originário na nossa fazenda essa variedade tão importante que tomou conta do mercado não só nacional como internacional. Ele está sendo plantado na África, em todos os países, e é o melhor combate à fome que se fez foi através da criação do feijão carioca. A fazenda tem aproximadamente 800 hectares, mas aquela área do outro lado da represa é a mais especial para o Valdemir. Foi exatamente ali que, em 1963, ele descobriu a variedade que viria a ser internacionalmente conhecida como feijão carioca. Na época, o engenheiro agrônomo coordenava a Casa da Agricultura de Ibirarema e havia plantado 20 hectares do chamado feijão chumbinho, que tem a casca lisa de coloração marrom escura. Mas percebeu que uma parte da produção tinha ficado naturalmente manchada. E nós, então, como curiosidade de agrônomo, eu resolvi tirar aquelas sementes e plantar separado. E assim que surgiu a variedade. Intrigado com a descoberta, ele resolveu plantar os grãos diferentes em uma área de teste e descobriu logo na primeira colheita as vantagens dessa nova variedade. O feijão mostrou resistência à antracnose, às outras doenças, mosaico, então ele é muito mais vigorosa. E a gente já viu que a produção seria muito maior do que as variedades comuns. Entusiasmado com o que havia descoberto, o engenheiro agrônomo passou a distribuir porções do feijão rajadinho por onde passou. Em todas as reuniões de agrônomo, eu levava vários saquinhos de semente e distribuía entre os colegas para eles plantarem nas regiões diferentes, de solo diferente. Então, sempre tinha aquela dúvida, mas isso daí, depois que a pessoa plantava e a produtividade era 5 vezes maior do que as variedades de cores, naturalmente ele tomou conta pelas suas qualidades. Com o aumento da popularidade da nova variedade de feijão, foi preciso dar um nome para ela. Esse carioca aqui, o caboclo tinha muita criação de porco carioquinha, que era um porco para banha, gordura, e ele era todo pintado. Então, por analogia ao porco,
o caboclo logo sugeriu isso a mim e eu adotamos esse nome da variedade. Não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, com as calçadas do Rio de Janeiro, não tem nada disso, é apenas uma coisa do caboclo aguçado, fazendo analogia com o porco carioca. 3 anos após a descoberta, amostras do feijão carioca foram levadas ao Instituto Agronômico em Campinas, onde pesquisadores comprovaram os benefícios da variedade. Algumas publicações científicas e reportagens depois, o carioca passou a ser plantado em várias regiões do Brasil e em 1976 já era a variedade mais cultivada no estado de São Paulo. Após ter levado a Campinas, ela entrou no comitê de variedades para fazer uma competição entre as variedades existentes do momento e ele ganhou de 5-0 de todas as outras variedades. De modo que o agronômico, então, certificou essa variedade como um feijão produtivo e que distribuiu em todas as regiões, né, que o agronômico tem influência. Então a gente ficou muito orgulhoso de ter dado início a essa proeza que é criar uma variedade. O Ministério das Relações Exteriores acredita na possibilidade de finalizar o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia ainda este ano. Depois da última rodada de negociações, o Itamaraty destacou avanços importantes no processo. A cúpula do Mercosul acontece hoje e amanhã em Montevidéu, no Uruguai. Quem chega para fazer uma análise é o Vladimir Feijó, que é analista internacional, doutor em Direito Internacional e professor da UniArnaldo. Bom dia, Feijó. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Ei, Kelly. Bom dia. É uma satisfação estar aqui com você. Feijó, é um acordo muito esperado, porém que se arrasta há muitos anos. O que leva a gente a crer que agora realmente pode sair do papel? Kelly, esse acordo de ampliação de oportunidades de negócio entre 2 grandes blocos tem como principal meta pensar em alternativas de mercados consumidores e mercados fornecedores. É importante lembrar que o mundo inteiro está apreensivo com crescimento econômico diminuto, com pressões inflacionárias e se os diplomatas do Brasil e dos demais países do Mercosul fizerem bem o seu trabalho, é possível vender para a população europeia e para as diferentes lideranças políticas que esse é um acordo de ótima oportunidade para eles, apesar de ampliar a competitividade, né, ou pelo menos concorrência, que eles temam não ter competitividade, pode ser exatamente a alternativa para não ter que ficar lidando com flutuações de câmbio ou de juros para combater inflação. Além, óbvio, colocando no grande jogo geopolítico de 2025 entrar um novo mandato da presidência dos Estados Unidos, que se repetir o primeiro mandato do Donald Trump vai priorizar o protecionismo, mesmo que isso signifique se afastar de parceiros tradicionais. Tanto os países do Mercosul sofreram sanção à época, como os países europeus acabaram também prejudicados. Portanto, seria interessante para esses 2 lados do Atlântico pensarem como um pode ser complemento e alternativo nessa circunstância de dificuldade que o globalismo passa. Então, essa volta do Donald Trump à Casa Branca pode ser o fator aí que acende uma esperança de que esse acordo realmente aconteça? O Kelly, como eu disse, não pode se fazer conversa especificamente com os chefes de Estado e chefes de governo. A diplomacia bem feita tem que falar com os diferentes setores, o agro certamente é o mais sensível do lado europeu para concordar com isso e, obviamente, portanto, os partidos que dizem representar o setor do agro. Nem todos eles estão na situação no governo de diferentes países europeus, eles são a oposição. Portanto, seria importante mostrar
dizer isso, olha, o cenário de 2025 é de mudança. O cenário que já não anda bom precisa de ter alternativas, e esse acordo, que foi muito bem costurado, sim, tinham problemas técnicos, mas ele certamente gera novas oportunidades. Desafios sempre terão, mas ele é uma ótima oportunidade ante, sim, esse cenário de incerteza. São países com vínculos históricos, não só pela colonização, mas cultura próxima, modelo jurídico próximo, e que tem, em diferentes áreas, economias complementares. É claro que o agro brasileiro acompanha, né, de perto, porque a gente sabe da importância do mercado internacional, da União Europeia e como somos fortes, né, na exportação. Por outro lado, você já mencionou que os produtores europeus, eles questionam essa questão da concorrência, né, e eles vão às ruas mesmo, fazendo protesto, fazendo barulho. Isso, Kelly. E eles que foram pressionados muito forte pela União Europeia para adotar regras fitossanitárias de preservação ambiental, receberam propaganda muitas das vezes errônea, desinformação, muitas vezes mentiras a respeito do ambiente da América do Sul e, portanto, manifesta o que considera uma concorrência desleal, considerando, né, que a política existiria alguma política de subsídio na América do Sul, algo que escancaradamente eles têm, a política agrícola comum dentro da Europa. Eles receberam notícias de um desmatamento, queimadas, diz respeito às regras sanitárias. Essa semana a gente teve aí o questionamento político da qualidade da carne brasileira e, portanto, eles vão à rua dizendo, olha, a nossa situação é por pressão, mas os países sul-americanos, por serem considerados países em desenvolvimento, estão por esse acordo recebendo uma vantagem para ter que adaptar essas regras ambientais, trabalhistas, fitossanitárias com mais tempo que os europeus tiveram. Então, é importante ter como chegar a essas pessoas através das suas diferentes representações para mostrar que o cenário que existe aqui é diferente, que nós temos dificuldades, apesar do governo trabalhar com linhas de crédito, a gente tem dificuldades de infraestrutura que nos impõem custos que os europeus não têm. Portanto, qualquer aparência de vantagem de um lado não equilibra a situação de completo. Até porque o nosso Código Florestal é muito robusto, o Brasil atende todas as exigências em relação, por exemplo, à qualidade sanitária, e são vários quesitos que devem ser atendidos com rigor para o mercado internacional. E esses requisitos, eles variam dependendo do mercado, não só do país. Às vezes, dentro do mesmo país, tem exigência diferente e o Brasil cumpre, não é à toa que se destaca mundo afora em relação à exportação. Porém, tem algo que nem todo mundo analisa, que é o seguinte: ser sustentável custa, né? Você adotar medidas em respeito ao meio ambiente também existe um custo. Então, você lembrou muito bem, né? Essa questão da concorrência, não pode só olhar preço, tem que olhar que toda essa certificação também tem um custo para o produtor rural. Exato, apesar de se fazer investimento em tecnologia para dar todo o georreferenciamento, inclusive, de localização da cadeia produtiva em tecnologia de ponta, realmente, muitas vezes, muito adiante de outros lugares, nós temos custos que os países europeus não têm, além de termos esses custos padrões. E como eu chamava a atenção na minha última fala, parte do que os produtores europeus ou os cidadãos europeus manifestam contra o acordo com o Mercosul é por desinformação, por desconhecer da realidade completa e apenas ficar com aquelas pequenas imagens de curto prazo, né, sem muita análise profunda sobre a situação no nosso país, que de fato não tende a ser o foco do noticiário de lá, né? E quando chega alguma notícia, infelizmente tende a ser notícia negativa ou desinformação, notícia incompleta, que acaba prejudicando essa perspectiva mesmo política de o cidadão europeu entender da nossa realidade. É por isso que eu falo que a comunicação é sempre uma ferramenta estratégica, né? A gente tem que falar do nosso agro mundo afora, furando as bolhas. Não adianta só para a gente falar para a gente mesmo do setor agro, né? Do setor do agronegócio. Agora, Feijó, eu acho importante a gente fazer essa análise sobre essa reunião de cúpula que acontece realmente num momento diferenciado.
né? Você acredita que esses anúncios do Trump, que nem assumiu a Casa Branca ainda, sobre a taxação, por exemplo, de países como a China, ela pode também servir como uma pressão a mais para esse acordo avançar? Obviamente, a gente não espera que o acordo avance de hoje para amanhã, né? A reunião acontece hoje, amanhã, então tem muita água para correr embaixo da ponte. Mas esse efeito Trump, ele pode nos ajudar em várias vertentes, né? Em relação, inclusive, a essa questão de taxas a mais, né? Isso, é preciso ser visto com cautela. Do ponto de vista de quem o Trump já indicou, ele não deseja que esse acordo Mercosul e União Europeia seja firmado. Ele preferiria deixar a América Latina como um todo como zona exclusiva de preferência para os Estados Unidos e, portanto, essa intimidação, né, de eventual sobretarifa talvez seja mais retórica do que prática, porque ele deve usar isso como maneira exatamente de dizer, olha, se vocês bandearem para o outro lado, aí viriam essas tarifas. Mas acredito que tanto europeus quanto sul-americanos têm plena capacidade de mostrar aos Estados Unidos que esse acordo de livre comércio não significa fechar portas ao mercado americano, pelo contrário, ele é um fornecedor e um consumidor muito importante para os dois mercados, mas o que estão europeus e sul-americanos fazendo é apenas aproveitando de oportunidades complementares e adotando a regra liberal, facilitando que um dia, quem sabe, o mundo possa viver, né, sem tantas barreiras tarifárias e que as oportunidades para o investidor, aquele que deseja realmente contribuir para o bem-estar da população geral, esteja livre para fazê-lo. Claro, Kelly, que essa situação da potencialidade dos Estados Unidos se afastar da OTAN com a Europa, dos Estados Unidos priorizar as tensões no Extremo Oriente, e com isso, quem sabe, ele daria mais atenção para Filipinas, Taiwan, Japão e outros dos seus parceiros por lá, sirva de instrumento para fazer com que os líderes políticos da União Europeia e do Mercosul percebam, olha, independente de eventual desgaste com os Estados Unidos, a gente tem que seguir adiante, não podemos ficar aguardando e só depois reagir aos Estados Unidos. Temos que cuidar do que é do nosso próprio interesse. Como eu falei na minha primeira fala, esse acordo realmente gera uma oportunidade muito grande, em especial, Kelly, porque esse ano de 2024, nessa cúpula que começa hoje, o Mercosul está ampliado, é a primeira vez que a Bolívia está efetiva dentro do bloco, ele vai receber um novo país associado, o caso do Panamá, e, portanto, a gente tem aí novas oportunidades aparecendo dentro do bloco do Mercosul. Chamou a atenção em algo muito relevante, viu, Feijó, em relação a essas tensões, as guerras, desde 2022, quando estourou a guerra entre Rússia e Ucrânia, toda a Europa sofre com a inflação, aumento de custos, não é verdade? E a gente tem acompanhado também crises políticas. Então, obviamente que existe uma demanda interna dos produtores rurais europeus, mas existe um contexto todo de inflação, de custos, e alimento é algo básico, as pessoas precisam se alimentar. Nesse contexto todo também, a gente pode dizer que a inflação lá, a situação econômica não está ideal, né? É uma situação delicada, tem crises políticas também. Talvez tudo isso possa ajudar a esse acordo avançar com relação à União Europeia e Mercosul? É importante que os políticos sejam capazes de traduzir para os setores econômicos e a população em geral as dificuldades que a sociedade passa. Veja o caso, por exemplo, da França, que perdeu produtividade do seu agro, tá? Apenas 64% das pessoas que trabalhavam em tempo integral em 2020 no campo seguem nessa atividade, porque os jovens pretendem trabalhar em outra área, mas também porque dentro da União Europeia eles têm que enfrentar competitividade com outras áreas. Por exemplo, a Romênia cresceu bastante as suas exportações para a França e, portanto, não se pode olhar exclusivamente para países da América do Sul como ameaças ou como
instabilidades. Volto a dizer, é preciso entender que o ecossistema mundial do comércio precisa trabalhar com menos tarifas e menos barreiras para exatamente saber lidar com esse tipo de crise, como você mesmo chamou a atenção, que alimento é produto essencial e barreiras só dificultam o acesso aos mesmos. Por mais que possa parecer no curto prazo que isso é uma reserva de mercado e traria vantagens para o consumidor hoje, o produtor hoje, você tem que pensar no complexo da realidade. Quem é produtor também é consumidor de insumos e outros tantos produtos, e se toda a cadeia estiver integrada, novas oportunidades existirão para todo mundo. Do ponto de vista do território europeu, você ainda chamou a atenção como a guerra da Ucrânia ainda afeta essas pressões inflacionárias, somado também à pressão de migração interna, né? Tem incorporado milhões de refugiados vindos da Ucrânia sobre a economia local, que gera ainda mais essas pressões, né, de sensação de perdas de oportunidade na sociedade como um todo. E aí, ao se discutir um acordo de livre comércio em época de dificuldade econômica, aqueles que apelam sobre esse argumento, olha, nós estaremos em mais risco, acabam que vendem fácil esse argumento. Mas é possível, como você chamou a atenção, através da boa informação, desmistificar isso. Bom, além do acordo com a União Europeia, Feijó, os líderes devem tratar de negociações comerciais com um grupo formado por países europeus fora da União Europeia, com os Emirados Árabes Unidos também. Em resumo, a conclusão desses dois acordos essa conclusão ela pode acontecer já no próximo ano. Ou seja, são vários mercados aí que estão em jogo, e eu acho importante para a gente também não ficar só na mão de um gigante chamado China, né? Não podemos, até porque ele tem o seu projeto da Rota da Seda e está fazendo parcerias estratégicas, em especial com o leste da África, diferentes países recebendo investimentos, chineses comprando terra naquela área e, portanto, a gente tem que estar antecipando eventual perda de oportunidades do que hoje a gente consegue vender para a China. Então, a palavra-chave você usou, eu também já tinha falado, diversificação de mercados fornecedores e mercados consumidores. É importantíssimo trabalhar com novas oportunidades de comércio livre, né? Com menos barreiras e menos impostos. Portanto, diferentes blocos devem estar no holofote do Mercosul. É importante, sim, finalizar esse acordo com a União Europeia, mas, como eu disse também, não podemos ficar esperando só os Estados Unidos, não podemos ficar esperando só a Europa e certamente não dependente da China. Temos que olhar sempre para todas as oportunidades que queiram nos ouvir, né, e queiram realmente ver que o Mercosul também é uma área estável, apesar de algumas incongruências políticas aqui ou acolá, ainda assim tem histórico de zelo pelo Estado de Direito, de respeito a contratos e obrigações, e, portanto, seria interessante firmarem compromissos de mais liberdade de comércio conosco. A gente vai seguir acompanhando tudo dessa reunião de cúpula e, claro, sempre torcendo muito para o nosso agronegócio brasileiro. Feijó, muito obrigada pela análise, um bom dia para você e até a próxima. Obrigado também, Kelly. Abraço, bom trabalho. Obrigada para você também. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta.